Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós iremos discutir questões relacionadas ao totalitarismo. Muito bem. Para nós compreendermos o totalitarismo, nós temos que entender algumas condições que propiciaram a ascensão desses regimes na Europa a partir da década de 30. Primeiro ponto que a gente tem que analisar é o papel do Estado nesta ascensão do totalitarismo. Em suma, nós, de fato, podemos compreender, sem medo de ser feliz, que o totalitarismo é quando um determinado partido acaba tomando para si todo o poder, o domínio do Estado, eliminando a democracia. Não é o Estado tomando para si o controle, mas um partido, um grupo de pessoas tomando para si o controle e, principalmente, através dos meios de comunicação de massa, principalmente a partir da propaganda, eles conseguem difundir esta ideia para o povo. O que conversa muito com esta charge que eu coloquei. Então você tem um grupo que toma para si o aparato do Estado, ou seja, instrumentaliza, aparelha o Estado para alimentar o seu discurso, e a partir do momento que este grupo tem o comando das mídias, o comando da propaganda de massa, você consegue induzir a sociedade a qualquer coisa. Mesmo porque a sociedade se valida pelo senso comum. E por que a sociedade se valida pelo senso comum? Porque é mais confortável. É mais confortável. Você se sente inserido dentro de um grupo social. Se a gente considerar, infelizmente, e aí os dados é só olhar, boa parte da população brasileira, infelizmente, não caminha para a leitura e para a ampliação de uma discussão. E a partir do momento que você não tem esta leitura, esta ampliação do conhecimento, você acaba acreditando naquilo que um partido ou um grupo faz. Muito bem. E com isso vem o totalitarismo. Vejam só, um dos pontos fundamentais quando a gente pensa nos totalitarismos europeus, o nazismo, o fascismo, o stalinismo, nós temos que compreender que esses totalitarismos se apropriaram da propaganda de massa. E aí a gente tem que conversar um pouco que as mídias mudam, o espaço midiático muda. Já fora hierógrafo, já foi papel, já foi jornal e agora é o mundo digital. Então, para você vender uma ideia sobre o mundo digital é muito mais fácil, porque o mundo digital é muito mais capilar. Ele tem tentáculos muito velozes e chega no celular de qualquer pessoa via uma mera mensagem de WhatsApp e um áudio sem fonte nenhuma. Então, quando a gente começa a pensar em fazer algumas relações com os clássicos totalitarismos, por assim dizer, que ocorreram na Europa a partir da década de 30, o nazismo, o fascismo, e trazer para os contextos atuais, nós não temos, sim, claro, o totalitarismo, mas nós temos a difusão de ideias. Pouco importa se essas ideias são corretas, são incorretas, mas uma coisa é certa, que elas chegam para todos, chegam. E por que boa parte da população acaba acreditando nesta informação? Porque as pessoas têm o senso comum, o discurso do rebanho, que já já eu aprofundo para vocês. Beleza? Então, repitam comigo. Vivemos uma democracia. Vejam, então quando você vende um discurso e sempre se fala e pauta, aqui é uma democracia, o povo escolheu um representante numa democracia direta para representar o Estado. O povo não escolheu tutelar um partido, tutelar um grupo. Beleza? Então isso é fundamental para nós iniciarmos a nossa aula. Então a gente tem que ter todas essas relações, inclusive quando a gente pensa
numa charge dessa que eu trouxe a vocês, bem como possíveis temas de redação, isso faz total sentido, tá bom? Vamos com tudo então, grandes mestres. Vamos começar aqui com uma questão da Unicamp. Antes de mais nada, vocês bem sabem que a Unicamp, ela traz em suas questões, ela traz na sua prova um discurso extremamente crítico, extremamente crítico. Então, é muito normal se esperar na prova da Unicamp sempre construções que batem no sistema, que batem no status quo. Então, isso é fundamental. E vocês vão perceber, e eu volto a falar, que o totalitarismo, ao longo da leitura das questões, ele está muito vinculado, sim, amores, à propaganda. E aí vocês interpretem a propaganda. Entretanto, eu quero fazer uma construção que uma coisa é você vender a propaganda. A propaganda por si, ela pode ser a primeira entrada, a batida na porta para conseguir um fiel, para conseguir um adepto. Mas a propaganda por si não se sustenta. E aí o totalitarismo, digamos, vai para o nível 2. Qual seria o nível 2? O medo. Pronto. Se você não consegue ir pela propaganda, você constrói pelo medo. Goebbels, bom, o braço direito de Adolf Hitler, se utilizava principalmente do cinema, se utilizava principalmente da propaganda para vender cada vez mais a ideia totalitária. Basta analisar que, tal como ele, e aí eu vou usar outras referências, Mao Tse Tung com o livro vermelho trouxe os jovens para seu lado, tal como Hitler trouxe a juventude hitlerista sobre essa ideia de unidade. E aqui é um ponto importante, porque quando você traz o jovem, você está trazendo essencialmente o futuro daquela nação e garantido a posteriori o seu governo. Beleza? Então, isso é importante. Bom, amores, vamos lá ler esta questão. Eu deixei em destaque para vocês os pontos que nós iremos discutir, e eu acho que isso fica muito importante. Beleza? Na era da catástrofe, 1914 e 1915, com a Grande Depressão desencadeada, de 1914 a 1945, com a Grande Depressão desencadeada pela crise de 29, tornava-se cada vez mais claro que a paz, a estabilidade social, a economia, as instituições políticas e os valores intelectuais da sociedade liberal burguesa entrariam em decadência ou colapso. Aqui eu quero conversar com vocês sobre o que eu deixei em destaque. Então, primeiro ponto, a Grande Depressão desencadeada pela crise de 29. Aqui é um ponto fundamental para nós compreendermos a ascensão dos totalitarismos lá na Europa. E por que, grandes mestres? Se vocês fizerem uma análise, a década de 20 para os Estados Unidos ela foi maravilhosa. Os Estados Unidos ele sofreu com um boom econômico absurdo. Ele inicia o século como um grande devedor, ele devia na época 3 bilhões de dólares e termina, sobretudo pós Primeira Guerra Mundial, com um saldo credor de 11 bilhões de dólares. Amores, quando a gente fala em valores assim, hoje, é, são poucas coisas. Alguns ministros da economia têm isso em offshores. Mas, no início do século XX, não. Então, vamos lá, os Estados Unidos, ele sai de 3 bilhões como devedor e depois se torna credor com um valor, eu fiz a anotação aqui, de mais de 11 bilhões de dólares. O que vai garantir para o discurso liberal a ascensão do mercado? A década de 20 é marcado pelo American Way of Life, modelo de vida americano. Venda, compra, produz. Não obstante a isso, a própria segunda revolução industrial começa a ganhar corpo dentro desse contexto com a lógica fordista, linha de produção, vamos trabalhar, vamos produzir. Deixe o mercado se regular, ele se vira. Enquanto isso, o Estado cuida ali da sociedade, da educação, mas deixe que a economia fique na mão do Estado. Vejam, quando vem a crise de 29, aí que é um ponto importante.
quem vai tomar para si, vai tentar recuperar os Estados Unidos? Roosevelt, com a sua política do New Deal. Percebam os novos acordos. E o que Roosevelt vai fazer com a política do New Deal? O Estado vai investir bastante, sobretudo em grandes construções, para pagar salários e, com isso, gerar um fluxo econômico. Percebam, aí, quando você olha uma estrutura dessa, recuperando os Estados Unidos, que há pouco tempo atrás estava numa condição de liberalismo econômico a florescer, isso, para quem quer o discurso do Estado forte, dá um puta gás. Percebam, com isso, o próprio nazismo e o fascismo, ele tem aparatos de comparação para construir, principalmente para alta burguesia, e isso a gente pode levar, por exemplo, para o fascismo italiano, que teve um apoio da alta burguesia absurdo, o nazismo também, mas o fascismo absurdo. Fala, olha, eu, Estado, posso garantir, uma vez que eu sou Estado, uma estabilidade econômica, viu? Se a gente deixar muito solto na mão do mercado, olha o que pode acontecer em 1929. Percebam? Olha o que pode acontecer. É melhor deixar aqui. E aí, cara, a gente tem que fazer alguns pontos aqui, claro, colocar cada um dentro do seu pacote, mas a gente tem que fazer relações. Quando a gente volta para o absolutismo, a burguesia apoiava os reis, que por si era o Estado, apoiava os reis porque os reis iriam garantir para a burguesia um padrão. Você vai para o século XX, a burguesia não apoia o Estado em si, mas apoia um partido, porque esse partido, por meio da propaganda e posterior uso da força, vai garantir principalmente a estabilidade econômica. Pouco importa a sociedade, o que eu quero garantir é o que vai entrar no meu bolso. Então, esses valores intelectuais da sociedade liberal se rompem aí. O Estado passa a protagonizar, ou melhor, abrindo um parênteses, o Estado não, mas um partido. A partir do excerto acima e dos conhecimentos sobre o período histórico que vai de 14 a 1945, ou seja, crise de 29, lembrando que aí nós vamos ter as duas guerras, então Primeira, Segunda Guerra Mundial e o período entre guerras. Então, o mundo vive uma catástrofe, não obstante a isso, chama a Era da Catástrofe, principalmente com Hobsbawm, ele apontou nesse texto aí. Vamos lá. A crise de 1929 e as guerras mundiais levaram ao colapso do liberalismo político e econômico na Europa. Levaram ao colapso do liberalismo político e econômico no mundo. Não fora só na Europa. Não fora só na Europa. Beleza. No entanto, ele acaba deixando muito errado essa questão quando ele aponta. E, ao mesmo tempo, a expansão das democracias liberais em países africanos e do Oriente Médio. Tanto isso não acontece que o próprio processo de descolonização dos países Oriente Médio, dos países do Sul Asiático, dos países do continente africano, vai acontecer pós Segunda Guerra. Por que vai acontecer pós Segunda Guerra? Porque muitos eram colônias europeias. E só vai acontecer pós Segunda Guerra porque as colônias ou as metrópoles europeias estão destruídas e tem que cuidar dos seus. Então eles acabam deixando as colônias a ver navios. E aí a gente sabe o que acontece. A falta de uma centralização política efetiva acaba gerando essas inúmeras guerras civis que nós assistimos até hoje. Então, pelo contrário, grandes mestres, nós não vamos ter uma expansão das democracias liberais. Aliás, hoje, 2021, nossa, eu demoro para processar. Eu fico 2022, 2021, enfim, eu tô numa espiral muito louca. Hoje, 2021, nós temos inúmeras ditaduras exatamente nessa região que a questão coloca como democracias liberais. Beleza? Então não pode ser esta. B. As soluções para a crise de 1929 centraram-se em um aprofundamento das políticas liberais do New Deal. Pronto.
Políticas liberais do New Deal. Vamos refletir um pouquinho? Mais uma vez. Políticas liberais do New Deal. Lembrando, gente, que o New Deal, os novos acordos de Roosevelt, tinha como objetivo, inclusive, fazer com que o Estado fosse um credor da própria sociedade, auxiliando o desenvolvimento da sociedade. Inclusive, ele vai pegar o liberalismo e falar: vem aqui com o pai para eu auxiliá-lo, para eu recuperar, dar um jeito neste país. Então, não dá para colocar no mesmo pacote, bonitos. Não dá para você colocar no mesmo pacote esses dois temas aí, tanto quando coloca em políticas liberais do New Deal. Mas a gente pode continuar, que promoviam responsabilidade fiscal e diminuição do papel do Estado. Bom, acho que aqui fica muito claro para vocês que ele vai totalmente o oposto ao que a própria crise de 29 desencadeia. Se a gente estivesse falando basicamente numa década de 20, no modelo do grande boom econômico estadunidense, isso talvez se validaria. Entretanto, ela não cabe aqui. Pelo contrário, não há uma diminuição do papel do Estado, há uma ascensão do uso do Estado para a alta promoção. No caso dos Estados Unidos, houve o uso do Estado. No caso da Alemanha, no caso da Itália, houve o uso do Estado por um partido, beleza? Ou grupo de pessoas. Então não pode ser a B.